Boa noite. O assunto de hoje são cadeias produtivas. Acho que vocês o que mais vão ver durante o curso do agronegócio são sobre as cadeias, né? Aqui é como a gente está falando um pouco de cerrado, a gente tem que discutir um pouquinho sobre as cadeias produtivas para a gente ter uma ideia, né, geral, né, não aprofundada. Vocês vão ter aí de hortifrutis, né, de animais, né, da bovinocultura. Depois vocês vão ver nas outras disciplinas. Bom, o Brasil é o celeiro do mundo, né, segundo o ex-presidente Getúlio Vargas. E o Cerrado é considerado o celeiro do Brasil, né? Então diz muita coisa, né? Celeiro é onde guarda os cereais, né? Então a gente tem aí desde muito tempo a ideia que o Cerrado é um grande produtor de grãos. E o Cerrado é o coração do Brasil, né? Nesse mesmo sentido, o Cerrado é considerado o berço das águas, né? Onde nascem os principais rios, né, do Brasil. Pelo menos tem um afluente. Então, esse reconhecimento, né, já vem de muito tempo. Antes dele produzir, né, já se falava, né, que ele seria de grande potencial de produção de grãos, né, e também de água, né, um bem precioso para o futuro. Então, vê a importância aí do cerrado para o agronegócio. Dentre os grãos, né, mais importantes produzidos no Brasil, o cerrado ele se destaca na produção de milho e soja. Tem outros grãos, lógico, a gente produz também feijão, né, trigo, arroz. Entretanto, atualmente, né, o grande destaque é milho e soja. Né? Não precisa detalhar muito, né? Isso é muito bem visível, né? Devido às facilidades de comercialização, né? O acesso a sementes, uma série de coisas facilitam, né? A venda, né? O risco retorno, tudo isso, né, leva o milho e a soja, né, serem os grandes estrelas aqui do Cerrado, né? A criação animal, né, baseada em milho e soja, né? Isso contribui demais, né, para que haja essa demanda. As projeções para o próximo ano e para os próximos anos, né, continuam, né, que a soja vai ser a principal cultura, né, seguida aí pelo milho. Como é que é essa expansão, né? A expansão agrícola, né? Até 1990, aqui em Tocantins mesmo, tinha muito arroz, né? Você vinha, eu andava por aqui, né? Eu via muito arroz, né, plantado. Tinha até, eu via muito gergelim, né? Também, que diminuiu muito, né? O pessoal fazia muita paçoca, né? E gergelim era muito plantado, né? Junto com arroz e diminuiu muito, né? E o milho, né? Espalhado, né? Muito espalhado. Não é esse mesmo milho que a gente vê hoje, mas você via algumas plantações de milho. E foi, né? A soja ainda, muita gente nem conhecia, né? Em 1990, só muita gente não conhecia, nunca tinha visto um pé de soja ainda aqui no estado. Então ela veio, né, com o tempo, com o desenvolvimento de novas variedades, né, principalmente que a gente está numa latitude, né, baixa, né, uma latitude perto do Equador, né, quase zero na latitude baixa, né. Então as cultivares elas floresciam muito cedo, né, e produziam menos. Atualmente existem cultivares para latitude baixas, né, que conseguem ter o pleno desenvolvimento igual em latitudes mais altas, né? Principalmente a soja, né? Já o milho tem a ver com a radiação solar, né? Os graus dias para ele florescer. Mas
tudo isso, né, tem a ver somente com a cultura, né, e houve aí a chegada das culturas, né. Eu vi que na época, né, quando eu vim aqui em 94, 95, tinha essa disputa, né, Gurupi ou Balsas, né, qual que ia desenvolver mais, né, eu acho. Ou se não, tinha Gurupi, Balsas e Luiz Eduardo, né, qual que ia ser o município que ia desenvolver, né, eu acho que Luiz Eduardo ganhou de todo mundo, né, mas foi uma época, né, gente. E atualmente, né, todos estão desenvolvendo, né, e todos ainda estão em franco desenvolvimento essas áreas. Mas o que é a soja, né? A soja ela tem o nome científico de Glycine max. Ela é uma herbácea, né? Ela, aqui no Tocantins, ela fica entre 60 centímetros a 1,20 m, né? Ela é unifoliada lá embaixo, né, e trifoliada nas partes mais altas, as folhas, né? A haste tem algumas variedades que é pouco ramificada, mas a maioria é ramificada, né? Ele tem nós e entre nós, né, gente? A última lá em cima, ele pode terminar em flor, né? Que aí ele é indeterminado, né? Ou ele termina em caixa. Em caixa, quando termina em flor, ele termina em caixa, ele é determinado. Quando ele termina em folha, ele é indeterminado, né? Ele possui nós e entre nós, né? Vocês veem aquelas onde sai ali a folha, né? Vai formando os nós, né? Ele produz de 30 a 80, produz até 200 vagens, né? Se for bem desenvolvido. Mas é difícil, né, gente? Uma plantação, né? A maioria tem aí média de 60 a 80, né? Ele tem de 60 a 240 sementes, né, em média, né? O teor de óleo aqui chega a 14, né? 14 até a 28, né, gente? Isso aqui é em média 17 a 22. A proteína, né? A proteína é de 32, né? Vai até 42, né? 45, se dá no Tocantins, está muito bom, né? Eles colocam aqui, né? Mas é um de variedades, né? Que tem um alto potencial proteico, né? Para dar 45. E carboidratos, né? Na soja não tem muito carboidrato, não é muito explorado, né? De 30 a 35. Tanto é que você come e ela não é doce, né? Ela é mais, você sente mais o gosto do óleo mesmo, né? Por que se planta no cerrado, né? Ela possui boas propriedades, né, de topografia, né? Ela tem muitas áreas planas, né? E a física, né? O solo, apesar de a textura dele, né, é boa para se trabalhar, né? Ela não é muito, vamos dizer, as máquinas conseguem trabalhar bem. Ela não, a máquina não engripa, né? Ela não destrói a máquina, né? Ela trabalha bem, né? Então, são boas topografias para a mecanização e as propriedades físicas são boas também para a mecanização agrícola. Isso, né, é muito bom para dar escala, né? Por isso que o cerrado consegue dar escala na produção de grãos. O único probleminha, né, é as propriedades químicas, né, que a planta não aceita bem solos com acidez, né, tem muito alumínio, alumínio é tóxico, né, o Al é alumínio, né, e tem deficiência de nutrientes, né, de fósforo, cálcio e magnésio, né? Mas também, né, gente, não pode ser tão perfeito assim, né? Mas nutriente a gente coloca, né, e sana essa deficiência. Então, gente, um pouquinho sobre as cadeias aí, né, de soja e milho, principalmente, eu quis dizer, né? Mas existem outras, né, bovinicultura, né, avicultura, que estão em desenvolvimento, né? Mas isso aí vocês vão ver com mais profundidade. Aqui é só mais para a gente está começando o nosso curso do agronegócio. Então, gente, até a próxima.